Olá, turminha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e hoje a nossa aula de redação vai falar um pouco sobre a carta de reclamação. Bom, gente, a atividade será no caderno e estará disponível na agenda eletrônica. Vamos começar o nosso conteúdo, gênero textual, carta de reclamação. A gente viu que existem vários tipos de carta, né? Nós já falamos sobre a carta pessoal e agora nós vamos para a carta de reclamação. Então, antes de começar esse gênero textual, eu coloquei aqui uma pequena observação. O que é fazer uma reclamação? O que é reclamar? Bom, fazer uma reclamação ou reclamar, né, é expor uma queixa formulada devido a um erro ou negligência que causam insatisfação ou um fato considerado injusto. Então, quando você reclama, é porque você está o quê? Fazendo uma queixa, se queixando de alguma coisa. E essa queixa, ela vem, gente, devido a um erro ou uma negligência, ou seja, alguma coisa que deixou você insatisfeito. E isso também pode ser, no caso, um fato que você considerou injusto. E por isso você vai fazer essa reclamação. Bom, agora que a gente já sabe o que é fazer uma reclamação, vamos começar o nosso gênero textual. Carta de reclamação. Vamos começar pela definição, né, gente? O que é uma carta de reclamação? Bom, é um tipo de carta que é utilizado quando o remetente descreve um problema para um destinatário que pode resolvê-lo. Ou seja, o remetente, a pessoa que está escrevendo a carta, ela vai contar sobre algum problema e ela vai mandar essa carta para um destinatário, ou seja, para uma pessoa, né, que vai receber o destino final da carta. E ela acredita que esse destinatário, ele pode resolver o problema que ela está relatando na sua carta. Nesse tipo de texto, o autor da carta ele dirige-se à empresa ou à instituição cujos produtos ou serviços o levaram a sentir-se lesado. Ou seja, na carta de reclamação, o autor, no caso o remetente, ele vai escrever uma carta geralmente para uma empresa ou para uma instituição em que ele adquiriu algum produto ou algum serviço e que ele se sentiu insatisfeito, né? Ou, no caso, sentiu-se lesado, ou seja, ele está insatisfeito, ele está achando que ele foi enganado de acordo com aquele produto, com aquele serviço, né? Então, por isso, ele vai escrever essa carta de reclamação. Objetivo, ou seja, qual é o objetivo, a finalidade de uma carta de reclamação? Reclamar sobre um problema ocorrido a um determinado destinatário que tem o poder e dever de solucioná-lo. Então, o primeiro objetivo, que é o mais importante, no caso é você, o quê? Falar sobre um problema, certo? Que aconteceu, você vai reclamar sobre esse problema para uma pessoa que vai poder solucionar o teu problema. Que não só tem esse poder, como tem também esse dever, né? Que é uma questão mais ética, é uma questão, é um dever daquela empresa solucionar a insatisfação de algum cliente. Visa também, gente, exigir que uma questão seja solucionada. Então, o objetivo é o quê? Solucionar o problema. Então, ele, no caso, o principal objetivo é, no caso, solucionar esse problema, resolver, né? Trazer uma solução para aquele problema que foi relatado. Expõe uma queixa devido a um erro ou uma negligência. Ou seja, nessa carta, o objetivo é expor essa queixa. E essa queixa, ela pode acontecer ou por conta de algum erro da própria empresa ou instituição, ou uma negligência mesmo, né? No caso, ele pode ter negligenciado algum serviço. Características. Bom, quais seriam, no caso, as características presentes em uma carta de reclamação? Primeira coisa, gente, a linguagem clara, objetiva e direta. Uma linguagem clara tem a ver com o fato de que, como você está escrevendo para uma empresa, a empresa consiga entender o que você está relatando. Então, ela usa uma linguagem clara, bem direta e bem objetiva. Ou seja, não vai ser aquele texto em que a pessoa fica rondando, né? É aquele texto em que, na hora que você lê, você já vê qual é o problema, a solução proposta. Então, ela é bem objetiva e bem direta. É um texto persuasivo, ou seja, persuasão é igual ao convencimento. Nesse texto, o remetente, ele vai querer o quê? Convencer a pessoa, né, no caso a instituição, a empresa, de que realmente aquele problema aconteceu. Então, ele tem esse poder persuasivo, ou seja, ele vai tentar convencer que realmente há um problema e que esse problema tem que ser solucionado.
Caráter argumentativo. Esse caráter argumentativo, ele tem a ver com o quê? Bom, se eu for relatar um problema, eu quero uma solução, eu vou colocar argumentos que comprovem, né, o que eu estou falando é verdade. Então, vem bastante argumentos nessa carta para comprovar que o autor está falando é verdade. A linguagem, gente, apesar de ser uma linguagem clara, né, não precisa ser um vocabulário científico cheio de termos difíceis, ela é formal. Já que você está escrevendo para uma instituição, para uma empresa, você vai utilizar a linguagem formal, ou seja, é aquela linguagem que vai seguir as normas da língua portuguesa. Basear sua fundamentação em fatos comprovadamente verdadeiros, uma característica super importante. Ou seja, eu vou colocar os meus fundamentos, meus argumentos, mas em fatos que são verdadeiros. Por quê? Porque se eu colocar como argumento uma falácia, não é? No caso, facilmente ela vai ser derrubada. Então, eu tenho que colocar argumentos que são verdadeiros, para também dar credibilidade à minha carta. Utiliza pronomes de tratamento. Bom, como você está escrevendo para uma empresa, uma instituição, é melhor que você utilize os pronomes de tratamento. Torna a sua carta mais formal, torna a sua carta mais vista pela empresa com outros olhos, né? Ó, a pessoa que está escrevendo aqui é uma pessoa educada, usa uma linguagem formal. Então, você utiliza esses pronomes de tratamento. Aponta possíveis soluções. Além de você falar dos problemas, né, do erro que aconteceu, do problema, da sua insatisfação, você também pode estar sugerindo alguma solução. Por exemplo, a devolução do seu dinheiro ou a troca desse produto. Então, você coloca uma solução. Não que vá acontecer essa solução, né? Pode ser que a empresa tenha uma outra solução, mas você pode sugerir soluções. Evitar indelicadeza e tom ofensivo. Por mais que você esteja reclamando de um problema, e às vezes quando a gente está reclamando, a gente fica chateado, insatisfeito, zangado mesmo, nessas cartas você não pode estar utilizando falta de educação, né? Aqueles palavrões, aquele tom ofensivo, aquelas indelicadezas. Você tem que realmente, apesar de estar reclamando, utilizar uma linguagem mais, no caso, assim, mais direta, mais objetiva. Não precisa você estar ofendendo ninguém, até porque com isso dificilmente você consegue uma solução para o seu problema. Observação. A carta deve ser preferencialmente digitada, pois facilita a leitura e evita equívocos. Esses equívocos, gente, tem a ver com o fato de ter uma palavra e a pessoa que está lendo acabar vendo outra palavra, né? E lendo outra coisa. É o que acontece muitas vezes nas redações escolares, quando vocês colocam, às vezes, uma letra ilegível, a professora não consegue identificar o que está escrito. Então, nesse caso, como você tem que resolver, solucionar o seu problema, é preferencial que essa carta esteja digitada. Porque com isso, a pessoa que vai ler fica mais fácil identificar e não vai ter nenhum erro, nem alguma palavra com duplo sentido, né? Assim, que parece estar escrito uma coisa e é outra. Então, é melhor ela ser digitada. Elementos. Bom, os elementos da carta de reclamação são parecidos com os elementos da carta pessoal. Na verdade, são parecidos com os elementos presentes em algumas cartas, né? Local e data do envio. Bom, esse local e data ele está presente em quase todas as cartas, né, tipos de cartas. E na carta de reclamação também não é diferente. Você tem que ter o local, né, de onde você está escrevendo e a data que você está enviando essa carta. Segundo, a identificação do destinatário. É importante você identificar para quem você está escrevendo a sua carta, ou seja, o destino final dela. Vocativo, né, que o vocativo é aquele termo que chama e que tem também uma saudação, no caso, prezados senhores, vocês podem perceber que no caso aqui é um vocativo bem formal, não tem aquele querido amigo, querida professora, é uma coisa mais formal. Prezados senhores, né, por exemplo. O assunto também tem que colocar, certo? Esse assunto ele vem destacado na tua carta, que eu coloquei um exemplo, demora na entrega de móveis. Então você tem que colocar qual é o assunto. Se for, por exemplo, um defeito em algum produto, você coloca defeito em tal produto. Então tem que colocar o assunto da tua carta. O corpo do texto, que é o teu texto propriamente dito, né? Que você vai ter
colocar os problemas que aconteceram, tudo, as soluções. Então, tem um corpo do texto. Uma expressão de despedida, cuidado com a expressão de despedida. Também utiliza aquela linguagem bem formal. Atenciosamente, agradeço a atenção, tá? Então, coloca aquela coisa bem formal. Nome e endereço do reclamante, que é o remetente, ou seja, o autor da carta. Também você tem que colocar o nome, endereço da pessoa que está escrevendo a carta, isso é importante. E documentos em anexo, caso necessário. Nesse caso do documento em anexo, esse documento em anexo, no caso se fosse uma redação escolar, é lógico que ele não entra. Mas numa carta que você está escrevendo para uma empresa, então esses documentos você pode estar anexando, como por exemplo, a nota fiscal, né, que comprove a data e o produto que você adquiriu. Então é importante também colocar esses documentos em anexo. Estrutura. Bom, eu vi os elementos. Como é que os meus elementos vão ficar estruturados na minha carta? Primeiro é a identificação do remetente. Então, a primeira coisa que você vai colocar, diferente da carta pessoal que você coloca local e data, é a identificação do remetente. O nome, o endereço, ou seja, da pessoa que está escrevendo a carta. O segundo, você já coloca a identificação do destinatário. Lembra que na carta pessoal, o destinatário já vinha logo após o local e a data, e o remetente por último? Nesse caso, não. Na carta de reclamação, ele vem em segundo já. Você coloca o nome, o endereço e o destinatário, ou seja, para quem você está escrevendo a sua carta, o destino final dela. Depois é que vem a data e o local do envio, né? Lembrando que é importante colocar dia, mês e ano, tá? Então, é importante colocar bem direitinho, dia, mês, ano e o local de onde você está escrevendo a carta. No tópico 4, aí você tem o corpo do texto, né? Que é a descrição dos antecedentes, exposição clara do que se pretende, ou seja, você vai introduzir o seu texto, você vai falar do problema que aconteceu e pode colocar uma possível solução também nos últimos parágrafos, você vai contar tudo o que aconteceu. No tópico 5, nós temos a assinatura. Você vai assinar a sua carta, já que você, mesmo tendo colocado toda a sua identificação lá no começo, você tem que também colocar a sua assinatura. E, por último, os documentos que podem estar, né, que você está querendo mandar, você coloca eles em anexo, anexado na tua carta. Bom, gente, aqui eu coloquei um exemplo de uma carta de reclamação. Primeiro, você pode observar que é o remetente, nome da pessoa, né, o João da Silva, que é a pessoa que está escrevendo a carta. O endereço dela, Rua Luiz Joaquins, número 1, bairro JJ, o CEP, né, e a cidade, Campinas do Sul. O D logo abaixo vem o destinatário, né, com Portela, a Rua do Equívoco, número 2, aí tem o CEP, né, imaginário, e a cidade, Campinas do Sul. Aí depois do teu remetente, do teu destinatário, é que vem local e data. Campinas do Sul, 29 de fevereiro de 2009. Você pode observar que tem o quê? O nome da cidade, dia, mês e ano. E aí vem o assunto. Computador entregue com estragos aparentes. Logo abaixo a gente tem o vocativo, exímio senhor, ou senhores, né? E aí vem o primeiro parágrafo, que é o corpo do texto. No último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua do Equívoco número 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que o mesmo emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Então, você pode perceber que ele começa contando toda a história, né? No dia que ele comprou, o dia que ele recebeu e o problema que o computador apresentou. No próximo parágrafo, ele fala o seguinte: diante deste fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor pago. Entretanto, até a presente data, continuo à espera. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por este motivo, demando que outro computador de mesma marca e modelo seja entregue sem falta, dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, João da Silva.
Você pode observar que esse sem mais é a expressão que ele está utilizando para se despedir. E o nome da pessoa, a assinatura dele, João da Silva. Você pode observar que nesse texto ele começa contando que ele comprou, qual era o produto que ele comprou e o problema apresentado. Por último, ele vai continuando a história dele, conta o meio da história, né, que foi o que aconteceu. E no meio, né, no caso, no último parágrafo, aí ele vem falando a solução. Que ele quer o quê? Que seja entregue o mesmo modelo para ele. Senão, ele vai querer o dinheiro deles de volta. E por último, ele se despede e assina a sua carta. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Continuem estudando, se dedicando. Acompanhem também as nossas videoconferências e as postagens na agenda eletrônica. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!